Equações matemáticas podem ser muito intimidantes se você não sabe lê-las, mas não são. Você pode aprender a entendê-las, mesmo que você não saiba muito de álgebra. Então, se você tiver dificuldade para entender equações matemáticas, esse vídeo é para você. Primeira regra: você precisa saber o que são variáveis. Equações matemáticas descrevem a relação entre as coisas. A forma mais comum é algo é igual a outra coisa. Essas letras são variáveis e são substituíveis por números. Você pode colocar qualquer número nela, mas a equação irá estipular quais serão os outros números. Por exemplo, y é igual a x. Significa que os números em y e x devem ser os mesmos. Mas em y igual a 2x, o número em y deve ser o dobro de qualquer que seja o número em x. A melhor maneira de visualizar isso é com um gráfico. Quando você faz isso, cada variável na equação recebe um eixo. A linha no gráfico mostra os pares permitidos de valores para a sua equação. A outra coisa que você tem em equações são as constantes. Você deve ficar de olho nas constantes, porque elas se parecem com variáveis, são escritas com uma letra, mas na verdade representam apenas um número. Uma famosa é o π, mas em ciência você encontra muitas outras. Então, como você sabe quais letras ou símbolos são constantes ou variáveis? Bem, você não sabe. Você tem de confiar na pessoa que escreveu a equação, para te contar o que todas as partes significam. Praticamente, quando você usa equações em ciência, você tem os números para colocar em todas as variáveis, menos uma, e essa é a que você está tentando descobrir. Então você coloca todos os números e descobre o que a última variável deveria ser. Vamos dar uma olhada em um exemplo de equação e como eu faria para lê-la. Essa é a lei da gravitação universal de Newton, que trata da força gravitacional entre duas massas. A primeira coisa a se fazer é achar o significado de todas as letras. F é a força gravitacional que estamos procurando. M1 e M2 são as massas dos dois corpos. G é a constante gravitacional. E R é a distância entre as massas. Agora você acha quais letras são variáveis e quais são constantes. Essa fórmula só tem uma constante, G, que é um pequeno número. Agora você sabe basicamente como usar essa fórmula. Se você tiver a massa de qualquer dois objetos e a distância entre eles, você pode conectar os números e calcular a força da gravidade entre eles. Aqui, por exemplo, a gente usou a massa de uma maçã e de uma laranja. Então a força da gravidade entre uma maçã e uma laranja é a mesma do peso de um grão de pólen muito, muito, muito pequeno. Quando você coloca os números e resolve a equação, você tem que saber em qual ordem fazer as coisas. E esse é o próximo passo que você precisa trabalhar, depois de ter encontrado as variáveis e constantes. Saber em qual ordem você faria as operações matemáticas em uma equação ajuda você a se localizar e há algumas regras sobre como isso é feito. Quaisquer variáveis que estiverem próximas uma da outra são multiplicadas entre si. Você faz essas primeiro. Ao mesmo tempo, você faz qualquer divisão, mas apenas se for a divisão de um número sozinho por outro número. Então você faz as somas e subtrações. Se você tiver uma divisão, mas há uma adição ou subtração no topo ou embaixo, você deve se certificar que estes sejam feitos primeiro antes que você faça a divisão. E finalmente, qualquer coisa entre parênteses vão antes de qualquer coisa fora do parênteses. Existem mais regras, mas essa te cobre na maioria das situações. Quando você se depara com uma equação em um livro ou vídeo, você provavelmente não vai começar colocando números de verdade nela, mas decorrer sobre o que você faria se tivesse os números é uma maneira realmente útil de se entender a equação. Nesses exemplos, eu usei letras normais, mas muitas equações também usam letras gregas. Acho que é por isso que as equações se parecem tão estranhas para as pessoas, porque elas não estão acostumadas com todos esses símbolos estranhos. Mas você deve pensar nelas como letras normais. Elas podem ser usadas para representar constantes ou variáveis, então são a mesma coisa. Você também vê outras notações como subscritos, e esses são todos basicamente usados como rótulos para identificar constantes ou variáveis diferentes. Outras notações têm significados matemáticos específicos, e eu não posso cobrir tudo nesse vídeo, mas se você estiver confuso sobre o que algo significa, eu te encorajo a procurar, pois eles normalmente acabam sendo mais simples do que você pensa. Agora aqui, há algumas das outras coisas esquisitas mais comuns que você vai ver. Vocês estão todos familiarizados com multiplicação, divisão, adição e subtração. Essas coisas são todas denominadas operações matemáticas, mas elas não são as únicas,
E aqui estão algumas das mais comuns que você verá. Esse grande sigma grego é uma operação de somatório, e seu significado é que pega essa coisa aqui e adiciona repetidamente a si mesmo, mas o coloca em números diferentes a cada vez. Esse é o número com o qual você começa, e esse é o número que você termina. Também significa que essa variável tem de ser uma variável inteira, o que significa que ela só vai em números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, e assim vai indo. Nenhum número no meio. Então sempre que você ver um somatório, apenas imagine essa coisa como uma série inteira de coisas sendo adicionadas em conjunto, mas cada uma tendo um valor diferente. Similar a um somatório, existe a integral, que precisa de um gráfico para ser explicada. É basicamente uma maneira de encontrar a área abaixo de uma linha ou curva definida por uma equação. Assim como o somatório, ela tem um início e um fim, apesar de que essa pode ir do menos infinito ao infinito, então você poderá ver isso escrito algumas vezes também. E finalmente, relacionado à integração temos a derivação, que se parece com isso, e é uma operação que nos diz como a inclinação de uma curva se altera, ou seja, a taxa de variação de uma equação em determinado ponto. Então, quando você tem coisas como dy sobre dx, estamos olhando para uma taxa de variação. Essa é apenas uma olhada rápida em integração e derivação. Elas compõem um cálculo, mas precisaria de um vídeo inteiro sobre isso para explicar adequadamente. Eu coloquei elas aqui para que você não se desespere quando vê-las. Então, esse é o básico de como ler equações matemáticas. Se você quiser estudar e aprender matemática mais profundamente, eu recomendo que se isole e leia bons livros. Aqui eu recomendo 2 livros, Fundamentos de Matemática Elementar, do IESE, e os livros de cálculo do James Stewart são muito bons também. Se preferir aprender de forma mais simplificada, se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro de novos vídeos explicativos.